A ideia desse vídeo é o contrário do vídeo de boas práticas. Aqui a gente vai forçar alguns erros do nosso programa, que são os erros mais comuns quando a gente está começando a programar, e a gente vai ver algumas coisas de como detectar esses erros e como é que a interface ajuda a gente. Esse aqui, o programa que está escrito aqui é basicamente o mesmo programa que faz a soma dos n primeiros inteiros, que a gente tinha visto no vídeo de boas práticas. A única diferença é que aqui eu estou também fazendo um teste se a soma, o resto da variável soma dividido por 2 for igual a zero. Isso quer dizer que a soma é par, e no caso contrário, a soma é ímpar. O primeiro erro, o erro mais clássico, o erro mais comum quando a gente está programando em linguagem C, é esquecer um ponto e vírgula, ou então colocar um ponto e vírgula onde não deve. E se a gente bate o olho, a maioria absoluta das nossas linhas aqui tem um ponto e vírgula, mas é extremamente comum a gente estar digitando rápido e esquecer um ponto e vírgula. Se isso acontecer, é dos males realmente o menor, porque na hora que a gente rodar o nosso programa, vai aparecer uma mensagem de erro que era esperado um ponto e vírgula antes do SKF. Então, antes do SKF, na verdade, é o final da linha anterior. É simples assim, é só a gente ler a mensagem de erro que está aparecendo e perceber que está faltando um ponto e vírgula. A gente vai mandar rodar de novo o programa e aí sim ele vai funcionar sem problemas. Então, às vezes a gente vai errar por esse lado, às vezes a gente vai errar pelo lado contrário. Às vezes as pessoas colocam um ponto e vírgula, por exemplo, aqui, ou então aqui, e esses pontos e vírgula não existem. Os que existem são no final das atribuições de valor. Então, por exemplo, soma igual a zero, tem um ponto e vírgula. No final dos comandos, no final de um printf, no final de um scanf, desse tipo de comando a gente vai ter os pontos e vírgulas. A gente não vai ter quando é um if, quando é um for, se fosse um while também, que não é o caso, ou na linha do int main, ou na linha do include. Essas são as exceções. Tirando esses casos, a gente vai ter o ponto e vírgula sempre terminando as linhas. Quando a gente fala de funções, tem um outro casinho um pouquinho diferente, mas no começo de programação é simplesmente assim. O segundo erro que acontece bastante é a gente confundir o significado de um sinal de igual com o significado de dois sinais de igual. O significado de um único sinal é uma atribuição de valor. É pegar o valor zero e colocar esse valor zero na variável soma. Pegar o valor 1 e colocar esse valor na variável i. O significado de dois sinais de igual é fazer um teste, fazer uma comparação. É uma pergunta. Zero é igual ao resto dessa divisão? Sim ou não? Então, quando a gente tem um if, a gente está testando uma condição, testando um sim ou não. Por isso que no if, em geral, a gente vai ter um igual igual. Claro, às vezes vai ser uma condição do tipo maior ou igual, menor ou igual, mas quando é para testar uma igualdade, testar a igualdade são dois sinais de igual. E o problema é que se a gente coloca um caso desse jeito, um sinal de igual só, o que a gente está fazendo não faz sentido. Então, a mensagem de erro também não ajuda muito aqui no que o operador do lado esquerdo. É um pouco mais difícil de entender qual é o problema. Mas batendo o olho no seu código, você tem que estar acostumado com isso. Dois sinais de igual quando você quiser fazer uma comparação. O terceiro erro bastante comum é a gente usar letras maiúsculas ou letras minúsculas em lugares inapropriados. Então, às vezes, as pessoas têm a tendência a escrever um printf, por exemplo, com letra maiúscula. Se você tentar rodar um programa desse jeito, ele vai dizer que não existe printf. E às vezes vai demorar até você perceber o que ele quer dizer com isso, que é, não existe printf com P maiúsculo. O que existe é só o printf com P minúsculo. Às vezes é em relação ao nome das variáveis. Às vezes a pessoa, por exemplo, criou a variável como soma lá no começo, mas aí na hora de fazer uma operação se esquece e escreve só o S maiúsculo. E aí vai dar um erro que a variável soma não foi declarada. Mas como assim? Eu declarei a minha variável soma. Sim, você declarou soma em minúsculo. Soma em maiúsculo não existe. E o computador é meio burro, é bastante limitado e leva as coisas ao pé da letra. Então, se você não está sendo consistente com as maiúsculas e minúsculas, as coisas não funcionam.
Isso também acontece nas palavras reservadas, por exemplo. Se eu trocar o for, se eu quiser escrever ele em minúsculo, que é o correto, ele vai até aparecer com uma cor diferente, porque é uma palavra reservada, mas na hora que eu mudar ele para letra maiúscula, é como se fosse uma variável for, e aí essa linha não vai fazer sentido. E aqui também é um erro que é um pouco mais difícil de entender, não é um erro tão direto, que ele está falando para a gente o que foi que a gente fez de errado, mas usem o código de cores. Então, as palavras reservadas vão estar em outra cor. Mesma coisa para os tipos de variável, então int, double, float, tudo isso também tem que aparecer na cor azul, aqui quando a gente usa o code blocks. A nossa quinta dica é em relação ao... Quinta dica não, quinto erro comum é em relação ao e-comercial, aonde que aparece o e-comercial e aonde que não aparece o e-comercial. No scanf, a gente tem que colocar um e-comercial. Então, deixa eu rodar o programa aqui para ter certeza que ele desse jeito está funcionando bem. Vamos rodar de 1 até 5, por exemplo. Rodou, a soma deu 15, a soma é ímpar, maravilha. Se eu confundo, se eu não coloco o e-comercial aqui no scanf, o meu programa executa, e esses são os casos perigosos, só que na hora que eu digito n igual a 5, vai dar ele retornou qualquer maluquice, não retornou o nosso zero, porque ele não conseguiu salvar esse 5 no lugar correto. O e-comercial indica aonde ele deve salvar o valor da variável, então é por isso que no scanf tem que ter o e-comercial. E o erro o simétrico dele, digamos, é colocar um e-comercial no printf onde não deveria existir. E aí, quando a gente manda rodar isso, de novo o programa executa, mas o número que ele vai dar para a gente é um número absurdo, porque ele está falando o lugar na memória onde está a variável soma, e não o valor que ela guarda, mas sim um endereço, e aí é um número que não quer dizer nada para a gente. Então, no printf é ao contrário, no printf a gente não tem o e-comercial. Ainda em relação ao printf e ao scanf, é muito comum a gente confundir a posição das aspas duplas e o que tem que estar nas aspas duplas e o que não tem que estar. O que fica nas aspas duplas é a mensagem de texto. O que fica fora da aspa dupla é a variável ou as variáveis, caso sejam várias variáveis que a gente está mostrando ao mesmo tempo. É a mesma coisa no scanf. No scanf, a variável fica fora e, lógico que no scanf, como a gente acabou de ver, tem também o e-comercial. Tá? Mas é muito comum a gente cometer esse tipo de erro, escrever dessa forma. De novo, você pode usar as cores para te ajudar. O printf e o scanf, em geral, eles vão ter uma parte que está em azul, que é uma parte só de texto, uma parte só de comunicação. E se você tem alguma variável entrando ou saindo dessas operações, ela tem que estar com outra cor. Se tiver tudo azul, é um sinal de que alguma coisa ficou errada. Ainda com relação a essa questão das aspas duplas, muitas vezes as pessoas confundem o fato de serem aspas duplas em primeiro lugar. Especialmente quando você está copiando um código de algum texto, ou você não está prestando muita atenção, é comum, ao invés da tecla de aspa dupla, a pessoa colocar duas aspas simples, seja para abrir ou seja para fechar, e a gente pode ver de novo a diferença na cor. Quando você está colocando aspas simples ao invés de aspas duplas, ele não está nem reconhecendo como um texto, então vocês também podem usar isso como um indicativo de problema. E tem N variantes de como errar isso. Às vezes as pessoas colocam acento grave ou coloca acento agudo. Pode acontecer de tudo. De novo, usem as cores para evitar confusões com relação a isso. O scanf e o printf também tem uma delicadeza a mais, que é uma menção um pouco dupla à mesma variável. Então essa variável n, que é até onde a gente vai somar, é uma variável inteira, e se ela é uma variável inteira, a gente tem que fazer a leitura dessa variável com porcentagem d. Se fosse uma variável do tipo float, seria porcentagem f. Se fosse uma variável do tipo double, seria porcentagem lf. Da mesma forma, no printf, a gente também tem os equivalentes. Então, para a variável inteira é porcentagem d, para a variável float seria porcentagem f, e para a variável double, o porcentagem f também funciona. É muito comum, quando a gente tem vários tipos de variável,
a gente misturar um pouco essas ordens, esses nomes específicos. Aqui, com relação ao if, else, uma dúvida comum dos programadores no início é que, às vezes, as pessoas tendem para um extremo em que elas, sempre que tem um if, tem o else correspondente, acham que tem que ter o else correspondente, e isso não é verdade. Em algumas condições, a gente só quer testar um dos lados, uma das alternativas. Então, não é verdade que todo if tem que ter o seu else. Por outro lado, às vezes as pessoas erram pelo outro extremo, que seria fazer esse tipo de comparação. Soma, o resto da soma dividido por 2. Se for diferente de zero, eu vou escrever que ela é ímpar. E isso aqui não é bom, porque nesse caso, claramente, ou ele vai entrar em um lado, ou ele vai entrar em outro. Mas não está bom pelo sentido de que o else já faz esse entrar na alternativa. Caso falhar a primeira condição, o else faria com que a gente entrasse direto no segundo ramo. Quando a gente escreve dessa forma, com dois ifs, as duas condições vão ser testadas. Então, essa conta vai ser feita e a gente vai ver se é igual a zero. E quando chegar aqui, essa conta vai ser feita de novo e talvez ele entre de novo. Então, lembrando daquele princípio do don't repeat yourself, do dry, aqui você está se repetindo e você está correndo o risco de errar. Se algum dia a sua condição mudar, por exemplo, no if, você vai ter que mudar nesse outro if, e aí existe uma certa incerteza. Então, se você sabe que é uma coisa exclusiva, que ou vai para um lado ou vai para o outro, você usa if else, e se necessário, se forem várias alternativas, também tem o else if. Else if sempre com uma condição, né? Mas saber essas variantes no uso do if, else e afins. E a última dica eu vou só ilustrar aqui, nesse código aqui nem aparece, mas imagina que eu vou escrever uma operação do tipo A dividido por B mais C. Se eu escrever dessa forma, o que o meu compilador está entendendo é, primeiro divida A por B e o resultado some com C. Às vezes é isso realmente que a gente quer fazer. Mas se eu quiser dividir A pela soma B mais C, eu tenho que escrever os parênteses, porque as operações têm a sua precedência. Então, as operações de multiplicação e vezes são efetuadas antes das operações de adição e subtração, e tudo isso é efetuado antes das operações de comparação. Então, lembrem-se dessas regras de precedência, e caso tenham dúvida, é melhor a gente exagerar nos parênteses, colocar mais parênteses do que o necessário, para garantir que qual parte da conta vai ser feita antes, porque os parênteses aumentam a precedência, os parênteses fazem com que aquela parte que está marcada entre parênteses seja executada antes do resto, e assim a gente consegue determinar a ordem que a gente quer fazer as operações.